Salmo de número 146. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Aleluia. Oremos. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos em tua casa. Obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, que nos tem sustentado, nos tem mantido de pé. Nessa noite estamos aqui, ó Deus, reunidos para cultuar a Ti. Então nós clamamos pela Tua presença. Nós queremos sentir, ó Deus, a Tua presença viva em nosso meio, o Teu Espírito Santo falando conosco. A cada hino, ó Deus, que nós ministrarmos diante do Senhor, a cada palavra ministrada nessa noite, que o Teu Espírito Santo se manifeste em nosso meio, que o Senhor traga assim restauração, cura, ânimo, ó Deus, vitória. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Abençoe aqueles que estão aqui, aqueles que estiverem a caminho da Tua casa. Em nome de Jesus nós abrimos este culto nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Glória ao nosso Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra
cruz a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vir espelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se em ira, mas são poucos os soldados para batalhar. Podem libertar as pobres almas oprimidas, de quem curioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória, glória ao nosso Deus. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu, pois tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando estou, em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua
A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a vida então verei com anjos e santos no céu, e hinos de glória eu entoarei aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Glória, glória ao nosso Deus, aleluia. Glória a Deus, que alegria estarmos na casa do Senhor. Deu uma chuvinha boa agora à tarde, né? Uma hora que dá uma refrescada, né? Uma hora que a gente começa a ver esse calorzinho indo embora aí. Chuva é sempre uma bênção, chuva é sempre bom. Nós já estivemos aqui pela manhã na Escola Bíblica Dominical, foi uma bênção, né? Nosso primeiro vice-pastor aí, Gilson, ministrou uma lição sobre Josué, a segunda lição na nossa revista, e será um trimestre de muito aprendizado, eu tenho dito. Nós, com certeza, vamos aprender muito com esses grandes homens e mulheres da Bíblia Sagrada. Muitos falam que o cristianismo é machista, que a Bíblia é machista, mas muitas mulheres tiveram um papel fundamental, crucial, para que a história do cristianismo fosse escrita, para que a história do povo de Deus fosse escrita, né, desde os primórdios ali. E a Bíblia registra isso, não se furta de registrar esses nomes, inclusive dando nomes a muitas dessas mulheres. É claro que há alguns anônimos na Bíblia, tanto homens quanto mulheres, mas tem muitas mulheres aí citadas pelo nome. Raabe, nós vamos estudar sobre ela. Ana, eu acredito que Sara não está nas lições aqui, né? Vou dar uma sondada rápida aqui. Não, mas está Abigail, Ruth, Dorcas. Então nós temos aqui nessa revista muitas mulheres que tiveram aí um papel de coragem, um papel de compromisso, e que realmente fizeram toda a diferença e têm os seus nomes registrados, né? Então não tem essa história de ser machista, não tem isso. A questão é que o reconhecimento de Deus vem para cada ser humano que se coloca na brecha. Hoje nós estudamos sobre Josué, e domingo que vem, vamos ver quem será aqui, Caleb, né? Dos 12 espias que foram inspecionar a terra, Josué e Caleb são os que entraram na terra prometida. E essa lição de domingo vai ser muito inspiradora, né? Porque uma das frases célebres de Caleb, que eu gosto muito, é que, eu vou parafrasear, mas quando Josué vai repartir a terra, né, e Caleb queria o Monte Hebron, aí Josué quer facilitar para Caleb. Caleb, então, se não está com idade, nós vamos, onde é que você quer? Caleb falou, não tem esse negócio não. Tem 40 anos que eu recebi a promessa, 40 anos se passaram, o meu vigor continua o
meu desejo de pegar na espada e conquistar a terra continua. Você não vai me privar disso, não. Eu vou guerrear, eu vou lutar e vou conquistar o que Deus me prometeu. Então é muito inspirador, né? A lição de domingo com certeza será uma lição muito inspiradora para todos nós. Então venha participar da escola bíblica dominical. No final do culto nós teremos o sorteio da nossa tela ali, né? Agradeço a todos os irmãos que participaram, que ajudaram. Teve gente de fora da igreja que participou, nos ajudando, e foi uma grande ajuda para nós aí, chegar até o ponto que chegamos lá. Com certeza Deus te usou aí para nos ajudar, né? E assim, a gente não tem preferência para ninguém que ganhe, né? A gente torce para todo mundo. A única ressalva que a gente tem, tanto eu quanto o pastor Juliano, é que a gente espera que quem ganhe goste, né? Se gostou, a gente já fica satisfeito. Mas fora isso, né, a gente está torcendo para todo mundo aí. Que Deus possa abençoar. E nessa noite alguém vai ganhar essa tela. No final do culto nós vamos fazer o sorteio. Nós vamos terminar o culto e fazer o sorteio. Aí nós vamos gravar, não sei se faz uma transmissão pelo celular, por Face, mas usando o microfone de lapela, né? Ver o que a gente faz aí. O microfone de lapela está fácil aí? Tá. A gente vai organizar e vai dar tudo certo. Amém? Vou cantar mais uma canção aqui. Preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos para receber. Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil,
a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos para receber. Diga comigo ao Senhor: o que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo. A minha bênção, Senhor. Abra as mãos para receber. Receba nessa noite a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ouvir o nosso segundo vice-pastor, Célio. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Bom que estamos novamente reunidos para louvar o nome do Senhor nessa noite abençoada. Pastor Gilson, que hoje o descanso da tarde dele foi com a trilha sonora das melhores do Regis Danese. E hoje eu ouvi, dentre as canções ali, Luciano Camargo, a canção Vitorioso És. E na hora eu me lembrei, por conta de uma frase da letra, de um trechinho da letra, do Salmo 139. O Salmo fala sobre a onipresença, a onipotência de Deus. Verso 7, o salmista expressa: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Lembrei porque a canção que eu estava ouvindo diz: vitorioso és, na tempestade estás. Me lembrei na hora da onipresença de Deus e desse salmo, porque aqui o salmista diz que não pode fugir da presença do Senhor. Talvez foi o erro de Jonas, quando quis ir para outro local, para longe da presença do Senhor, sem se atentar, talvez naquele momento, que Deus é onipresente. E, embora ele fale de fugir, que não há como fugir da presença de Deus, né? Eu vejo um aspecto positivo da onipresença de Deus para a nossa vida, né? Lembrando novamente da canção, na tempestade estás. A nossa vida, nós podemos enfrentar tempestades, estarmos em situações adversas, e até parecer que nós estamos sozinhos,
que Deus não está atentando à luta, ao desafio na nossa vida, naquele momento da nossa vida, mas Deus é onipresente. Deus está conosco no meio da tempestade que nós possamos estar enfrentando nesse momento da nossa vida. E não podemos fazer a nossa análise ou querer, de certa forma, descrever a Deus por um recorte da nossa vida, o recorte do qual nós estamos passando por uma tempestade, um momento, uma situação temporária, porque não há como fugir, ainda que nós desejemos, né? Como Jonas, né? Deus está conosco em todo o tempo. Deus está onde nós estamos, porque Deus é onipresente, Ele é onipotente. Não há como fugirmos da face dos olhos de Deus. E se a sua vida possa ser, né, o recorte da sua vida nesse momento seja do desafio, da dificuldade, de ondas, de tempestade, o Deus que é vitorioso, o Deus que é mais que vencedor, Ele está com você na tempestade, está com você no barco da vida, na sua trajetória nesse momento. Então, confie em Deus, volte-se para a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela traz a resposta para a nossa vida. Como Asaf, num dilema, ele diz que os pés dele quase vacilaram diante de uma observação que ele faz da prosperidade dos ímpios. Mas depois ele diz que quando ele se volta para a palavra de Deus, para a natureza de Deus, para a fidelidade de Deus e para a promessa, então ele compreende a resposta para os seus dilemas, para as suas angústias vem. Então, que diante da dificuldade nós olhemos para Deus e para a sua palavra, pois qualquer resposta que eu e você precisemos para as nossas questões mais profundas, elas estão na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos resposta, esclarecimento e descanso para as angústias mais profundas da nossa vida. Deus abençoe sua vida, continue falando ao seu coração. Glória a Deus. Agora sim, irmã Abilde, vamos. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa?
presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia, Jesus. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória, glória, glória ao Senhor. A coisa mais importante da nossa vida é a presença do Senhor Jesus. Deus abençoe. Temos a alegria de ter conosco nessa noite a Maurina e a Denise. Sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Também o Wanderson, filho da irmã Maria Reis. Sejam muito bem-vindos. O que a igreja pode dizer para eles? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. É muito bom ter vocês conosco nessa noite. Meus irmãos, quarta-feira nós estamos aí com a nossa campanha Construindo Milagres. Então, começa às 8 horas da noite, termina 9h15, 21h15. E nós, claro, trazemos o estudo da palavra, sempre voltado aí para o jejum, para a oração. E se você quiser jejuar, na quarta-feira é o dia oficial do jejum. Quarta-feira é o dia oficial do jejum. Você pode jejuar qualquer dia, né? Mas nós estabelecemos esse dia como dia oficial, é o dia do culto, dia da campanha. Você pode jejuar mais dias da semana. Nós temos incentivado a igreja a colocar algo diante do Senhor, um projeto, e seguir em frente, crendo, confiando, trabalhando. Deus vai dar a vitória. Bem, vamos ouvir também o nosso primeiro vice-pastor, Gilson. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos alegres mais uma vez no culto do Senhor, né? Culto de gratidão ao Senhor, culto de adoração, culto de louvor. Já estivemos pela manhã, Escola Bíblica Dominical, onde aprendemos aí de um personagem muito importante,
da palavra de Deus, que foi exemplo para nós nos dias de hoje. O tempo está bom, né? Agradável. Começou a dar uma chuvinha boa por aqui, né? Lá em casa ainda não choveu não, mas os rumores tá chegando. Se Deus quiser, daqui uns dias vamos estar fartos aí de chuvas, de bênçãos do Senhor. Salmo 121, versículos 7 e 8, nos fala o seguinte: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Graças a Deus. O salmo que nos conforta, né? Nos alegra, sabendo que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Nós aprendemos pela manhã com a vida de Josué, que Josué tinha a promessa de Deus de entrar na terra prometida. Assim como nós hoje na igreja e na nossa vida espiritual, nós temos a promessa de herdar a vida eterna. Só que para isso nós aprendemos aqui que no mínimo nós precisamos de 3 coisas. No mínimo: obedecer a palavra de Deus, esforçar e perseverar. Josué, se tivesse acomodado com aquela promessa de que ele entraria na terra prometida, ele não conseguiria o êxito de entrar com o povo de Israel. E na nossa jornada cristã, na nossa caminhada espiritual, se nós acomodarmos hoje que temos uma promessa de Deus, que é a terra prometida, e não tivermos no mínimo esses 3 cuidados aqui, de obedecer a palavra de Deus, esforçar. O que ele falou em esforçar? O que ele pediu para Josué? Esforço. Porque não é fácil. A nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso caminhar, espiritualmente falando, rumo à terra que o Senhor nos prometeu, não é fácil. Nós encontraremos pelo caminho dificuldades, empecilhos, lutas, tribulações, problemas. Por isso ele pediu para esforçar. Porque com o esforço, o que o esforço vai trazer? Vai trazer a perseverança. Muitos ali que acompanhavam Josué ficaram pelo caminho. Faltou uma coisa: ou faltou obediência, ou faltou esforço, ou faltou perseverança na luta diária. E a nossa caminhada é assim. Às vezes a gente está cabeça baixa, contrariado com alguma coisa, enfrentando problemas difíceis, que cada um tem os seus, cada um de nós tem as nossas lutas diárias, e muitas vezes muitos do nosso lado se acomoda, deixa de esforçar, deixa de perseverar e fica pelo meio do caminho. Oxalá que todos que estão aqui na igreja nesta noite tenham essa consciência, que apesar dos pesares, apesar da dificuldade, apesar das lutas e dos problemas diários, o nosso Deus está guardando a nossa entrada e a nossa saída. Não desista não, meu irmão. Está faltando muito pouco para nós alcançarmos os nossos objetivos, aquilo que Deus prometeu para a sua igreja. Amém?
Deus abençoe, pastor, pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos apresentar ao Senhor as nossas finanças. Vamos cantar um pouco mais ao Senhor. Nesse momento nós sempre reconhecemos o cuidado de Deus, a provisão de Deus sobre a nossa vida. Confessamos a nossa dependência do Senhor, oramos para que Deus abençoe o nosso trabalho, nossa empresa, nossa renda, nossa saúde. Então ore ao Senhor. E se você trouxe uma oferta, se você trouxe o seu dízimo, apresente também na casa do Senhor nessa noite. Senhor, mais uma vez, Pai, diante de Ti, reconhecemos que Tu és o nosso Deus, aquele que cuida de nós. Tu és o Deus de toda provisão, de todo cuidado. Tu és o Deus que nos ama. Tu és o Deus que abençoa o nosso caminho. Tu és o Deus que abençoa o trabalho das nossas mãos. Então nessa noite, Pai, nós reconhecemos isso. Reconhecemos, Pai, que o Senhor é aquele que nos ajuda no nosso dia a dia. O Senhor é aquele que abre portas, Pai. O Senhor é aquele que nos sustenta. E diante do Senhor nós apresentamos a nossa vida financeira, a vida financeira da nossa família. E nós pedimos, abra as comportas dos céus. Abra as comportas dos céus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós clamamos. Abençoe, Senhor. Se alguém aqui está precisando, ó Deus, de uma alavancada na vida financeira, Pai, que o Senhor abra, ó Deus, portas. Que o Senhor traga, Senhor meu Pai, ideias empreendedoras. Se alguém está precisando de um emprego, que o Senhor abra portas. Aqueles que já estão trabalhando, aqueles que já estão gerando recurso, que o Senhor venha guardar, proteger as finanças dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e clamamos, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, Pai. Abençoamos a vida financeira dos teus filhos, em nome de Jesus. Ainda de pé, vamos cantar um pouco mais ao Senhor. Maravilhoso e bendito é o nosso Deus para todos sempre. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu, Tu és meu. Graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu, Tu és meu.
ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Jesus, tu és meu rei, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Esse é o nosso Deus. Maravilhoso e bendito é o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória, glória ao nosso Deus. A terra se encherá da tua
desce sobre nós. Diga a Ele, te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós. Me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor
Deus de milagres, infinito é o teu poder. Declare e diga: e tudo que fizestes no passado farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar, faz tua luz brilhar. Deus dá livramento, com fé cantamos, a morte foi vencida, tu é a vitória, Deus dá livramento. Vitorioso és e estás no trono, para sempre reinarás. Eu não temerei, pois já venceste, só em ti confiarei. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar, faz tua luz brilhar. Deus dá livramento, com fé cantamos, a morte foi vencida, tu é a vitória, Deus dá livramento. Vem, desperta teu povo, vem sobre esta cidade. Deus do avivamento vem mover, vem mover. Vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão. Deus do avivamento vem mover, vem mover. Vem despertar teu povo, vem sobre esta cidade. Deus do avivamento vem mover, vem mover. Vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão. Deus do avivamento vem mover, vem mover. Deus do avivamento. Na escuridão faz tua luz brilhar, faz tua luz brilhar. Deus dá livramento, com fé cantamos, a morte foi vencida, tu é a vitória, Deus dá livramento.
rendemos a Ti, ó Senhor. Nos rendemos ao Teu poder, ó Pai. Receba a nossa adoração nessa noite. Receba o louvor da Tua igreja. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Digno, digno e santo é o Senhor. Deus abençoe, podem se assentar. Aleluia, maravilhoso e bendito é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, maravilhoso e bendito é o Senhor. Meus irmãos, nós vamos ler em Josué, capítulo 1, versículo 8. Esse versículo faz parte do texto de referência da nossa escola de hoje. E quando eu li esse texto aqui, me lembrei de algo que Deus falou comigo muito forte, e que eu já devo ter compartilhado com a igreja em algum momento. Não sei se pregando, mas pelo menos citando a passagem. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não sei se a versão minha está na NA, não sei se. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Glória ao nosso Deus. Meus irmãos, nós vemos na palavra do Senhor, Deus abençoe. Nós vemos na palavra do Senhor claramente Deus delegando ao homem responsabilidades, desde o Éden. Deus criou, plantou um jardim, e a gente ouve de vez em quando, eu queria descobrir quem inventou o trabalho, quem inventou o trabalho foi o próprio Deus, né? Eu sempre cito isso aqui. Jesus declara, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, né? Mas lá no Éden, antes do pecado, né? Tem gente que acha que o trabalho veio porque o pecado entrou no mundo. Antes do pecado entrar no mundo, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem para lavrar a terra lá, para cultivar a terra. Isso é bênção, né? O trabalho é uma bênção. Glória a Deus por isso. E desde sempre nós vemos aí que há uma tendência humana, e aí desde sempre eu não diria, mas pelo menos após o pecado, após a queda, né? E começou ali mesmo, porque quando Eva peca e leva para Adão aquela fruta, e Adão também come, Deus vai chamar a responsabilidade a Adão, né? Deus não vai falar com Eva, Deus fala: Adão, o que você fez, rapaz? Aí Adão fala assim: a mulher que o Senhor me deu. É uma transferência de responsabilidade, né? Aí Deus vai falar: Eva, o que aconteceu, Eva? A serpente. Aí ninguém chega para Deus, e talvez houvesse ali uma sentença diferente até para Adão e Eva, né? Se eles tivessem chegado, Senhor, realmente eu pequei, eu errei, eu assumo a responsabilidade, mas não. Nós vivemos uma época em que os filhos, às vezes, não está bem numa escola, em vez do pai ver o que está acontecendo com o aprendizado do filho, ele muda o filho de escola, porque acha que a escola é que está ruim. Não é o filho que não está cumprindo com a obrigação, ou se tem alguma dificuldade cognitiva. Hoje é muito fácil de identificar isso e cuidar e tratar, né? E essa criança vai ter uma vida estudantil aí, inclusiva, normal, tranquilo, vai se formar, vai ser profissional. Mas não, há uma tendência muito grande de transferência de culpa.
as pessoas justificarem o ambiente, o sistema. Não, esse sistema falido, é não sei o que, aquela coisa toda. E, infelizmente, isso chega no cristianismo de uma forma muito sorrateira e muito como chegou ali no Éden mesmo, querendo tirar do homem a responsabilidade de gerir a sua própria vida, de ter responsabilidade. Porque a graça, ela não nos priva, ou não nos exime, melhor dizendo, da nossa responsabilidade. A graça abre uma porta para nós que seria impossível de ser aberta de outra forma. Se não fosse Jesus morrer na cruz, não se inauguraria, né, o caminho aberto para Deus, né? Jesus declara, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, então, essa era uma situação impossível de ser resolvida, a não ser que Jesus se desse em sacrifício por nós, e de fato Ele o fez, e o caminho da graça foi aberto, mas não para eximir os homens de responsabilidade. Então, quando algo está errado, às vezes você foi o diabo, ou foi não sei o que, ou a carne é fraca, ou não sei o que, aquela coisa toda, né? Então, às vezes, falta aquela postura de dizer, realmente eu vacilei, realmente eu sabia o que era certo e fiz o que era errado, realmente eu me encontrei numa bifurcação da vida, em que havia à minha direita o caminho da vida e à esquerda o caminho da morte, e eu entrei para o caminho da morte. As pessoas têm dificuldade de assumir essa posição, né? Então, as pessoas, hoje é muito comum as pessoas dizerem, se Deus quiser Ele faz, né? Se não aconteceu é porque era para ser, né? Eu não tenho culpa, Deus sabe todas as coisas, né? Quem sou eu? É Deus aqui. Então, existe uma parcela de responsabilidade muito grande em nós. Nós vamos falar um pouco sobre Josué, e é claro que Deus delegou uma responsabilidade muito grande para Josué. E antes disso, Josué já percebeu que o poder não estava na mão dele, o poder estava na mão do Senhor. Certa vez, o povo de Israel entrou em guerra e a batalha estava ferrenha. Josué, um grande guerreiro, estava lá, provavelmente liderando a batalha, e lutando, e no campo de batalha, lutando, e o negócio estava difícil. Moisés ergueu as mãos, e o povo de Israel começou a vencer a batalha. E as mãos de Moisés se cansaram, e ele abaixou as mãos, e o povo começou a perder a batalha. Aí Arão e Hur pegaram uma pedra, colocaram Moisés sentado nessa pedra, e cada um ficou de um lado segurando o braço de Moisés levantado. Enquanto os braços de Moisés estavam levantados, a vitória veio sobre a nação de Israel. Josué entendeu, não sou eu que sou um grande guerreiro, é Deus que dá a vitória. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa ter essa consciência. E Josué teve. Deus delegou para ele grandes responsabilidades, uma grande autoridade, mas o poder sempre esteve nas mãos do Senhor. E é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa perceber. Então, nós vamos aqui já para o meu primeiro ponto aqui. Depois dessa introdução aqui, eu quero ler apenas Tito 2, 11 e 12, para a gente perceber um pouco da responsabilidade que a graça trouxe. Diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e plenamente. Então a graça se manifestou nos ensinando como viver. O homem caído, a natureza morta, a natureza do pecado, ela se afasta cada vez mais de Deus, e ela não tem norte, ela não tem rumo, ela não sabe para onde ir. Por isso que Jesus fala: vejo as multidões como ovelhas que não têm pastor. Por isso que o homem sem Deus é representado como um homem cego, e aquele que encontra Jesus fala: eu era cego e agora vejo. Porque a graça nos ensina a viver. Então a gente precisa entender isso. A verdadeira graça, ela não anula a responsabilidade, ela desperta a responsabilidade do ser humano.
ele passa a ser luz, e ele passa a ser sal da terra. Vamos falar um pouco então de Josué aqui, né? Nesse contexto aí que nós lemos aqui, né, de responsabilidade, enfim, Deus fala com Josué o seguinte: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. O que Deus está dizendo para Josué? Josué, você foi discipulado por Moisés aí durante 40 anos, você esteve do lado de Moisés, né? Ficando na porta da tenda, servindo Moisés e tal. Eu quero dizer um negócio para você: você não sabe de nada ainda. Você precisa estudar, você precisa ler a minha palavra, você precisa observar a minha palavra. E Deus fala aqui, né? Nosso primeiro vice-pastor citou 3 coisas, eu vou citar 3 daqui a pouquinho aqui. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Deus fala assim, ó: então farás prosperar o seu caminho. Deus não está prometendo prosperar o caminho de Josué. Vocês notaram isso no texto? Deus não está prometendo prosperar o caminho de Josué. Deus está dizendo: Josué, se você obedecer às minhas ordens, às direções que eu estou te dando agora, você vai seguir em frente e as portas vão se abrir diante de você. A sua atitude de obediência e fé vai fazer o seu caminho prosperar, porque a palavra de bênção e de prosperidade já foi liberada. Lá atrás, onde pisar a planta do seu pé, vocês vão possuir. Moisés, sobe aí no Monte Nebo aí, você não vai entrar lá, mas olha, onde a sua vista alcançar, olha aí, isso tudo eu vou entregar nas mãos de vocês. Então a promessa já havia sido dada. O que Deus está falando para Josué: Josué, toma cuidado, não estraga tudo. Toma cuidado, observa. Olha, se você fizer isso, aquilo que eu já prometi simplesmente vai se cumprir na sua vida. Então Deus dá a promessa, mas coloca Josué para cooperar com ele no cumprimento dessa promessa. O mesmo vale para nós hoje, meus irmãos, o mesmo. Então, vamos aqui, o primeiro ponto que eu coloquei é que a promessa de Deus, ela envolve a participação do homem. Eu já disse isso aqui desde a minha introdução, né? Josué não foi deixado à deriva, né? Deus não disse para ele assim: senta e espera para ver o que vai acontecer. De maneira alguma. Deus disse: medita, fala e faz, conforme está escrito. Medita, fala e haja. Seja ativo. Tem muita gente na passividade: mas aí, como é que está as coisas? Do jeito que Deus quer. Está levando a vida. Será que está do jeito que Deus quer? A vida de qualquer um de nós, será que a vida de qualquer um de nós está do jeito que Deus quer? Ou será que Deus tem mais para nós? Será que a gente está vivendo? Daqui a pouco eu falo de um rei aí, antes de concluir aqui, daqui a pouco eu falo de um rei aqui, para a gente pensar um pouco sobre isso. Sobre esse rei que eu vou falar, eu sei que eu já preguei sobre ele aqui. Mas a promessa era muito grande para Josué. Hoje, quem veio da escola dominical aprendeu muito. Era uma responsabilidade, assumir a liderança depois de Moisés. Irmãos, não era nada fácil. Josué era preparado? Não. Até por isso que Deus falou: medita na palavra. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Se a gente começa a confessar palavras, a gente começa a nos lembrar do que a Bíblia diz, a gente deixa de falar besteira, a gente fala muita bobeira. Eu não posso, não consigo, não dou conta, não vai dar certo, não sei o quê. A gente fala muita coisa assim. Jesus nos dá uma lição em Mateus capítulo 4. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja, talvez mais de uma vez. Mas Jesus podia ter inventado um texto novo para a Bíblia Sagrada. Mas não. Quando o diabo vai tentar ir lá no deserto, aí o diabo chega e fala assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus podia ter criado um conceito novo de palavra, né? uma palavra nova para a Bíblia Sagrada, mas não, ele falou assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí Satanás falou: é a Bíblia que você quer? Então tá. Então foi o seguinte: lança-te
Ele levou para o alto do pináculo, assim, do templo, e falou assim: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece em pedra. Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Deus fala para Josué: não aparte da sua boca o livro dessa lei, porque vai chegar alguém querendo te dissuadir, alguém querendo te desanimar, o inimigo vai vir com tentação sobre a sua vida. O que você vai fazer? Inventar um conceito novo, fazer um discurso? Não, cita a palavra. Tudo que você precisa está aqui. Eu já preparei a resposta. E a gente precisa entender isso, né? A fé verdadeira, ela ou viaja, ela não é passiva, né? Ela fala, ela age. Segundo ponto aqui, eu coloquei: não se aparte da tua boca. Então, o poder da fala está alinhado à palavra. Deus poderia ter dito para Josué: medita e guarda no teu coração, guarda no teu íntimo. Mas não, ele falou: medita e proclama. Medita e proclama. É isso. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, porque a boca, irmãos, é o volante da alma. Você pode saber que as pessoas vão conduzidas por aquilo que elas falam. Muitos fazem promessas que não conseguem cumprir, empenham sua palavra em situações que não deveriam empenhar, e a boca é o volante da alma. E se a gente começa a meditar na palavra, a gente começa a ser ter mais uma palavra difícil, eu vou usar aqui agora, eu só falo palavra fácil, eu vou usar. Ter mais parcimônia no falar, ser mais econômico. Alguém já disse aí que Deus fez o homem com uma boca e 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos, né? E é interessante, o povo, isso não é Bíblia, não, o povo inventa, a gente pensa que sabe que faz sentido. E quando a gente começa a ouvir a Bíblia fala umas coisas até que é bem assim, ela fala assim que o tolo calado se passa por sábio. O tolo está lá, não abre a boca, os outros terminam a conversa ali, por isso se Então é isso, a gente precisa aprender, né, a ter na nossa boca a palavra de Deus. Os pensamentos serem, como Paulo diz, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 12, versículos 1 e 2, né, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente ou do vosso entendimento. Como é que a gente pode renovar o nosso entendimento? Pela palavra do Senhor, que falamos continuamente, meus irmãos, moldam as nossas ações. Fato. E tem crente que às vezes lê, e por não colocar em prática, ele tem um discurso divorciado das ações, né? Discurso do crente em cima do púlpito, em algum lugar, ele tem uma cultura evangélica, ele fala igual crente, tem a conversa, meu irmão, né? Paz do Senhor, né? Deus abençoe, aquela coisa toda. Mas você vai ver que ele vai fazer um negócio, ele vai tratar com alguém, ele vai fazer alguma coisa, parece que o jeito que ele lida com aquilo não é igual ao que a Bíblia manda fazer. Por isso que Deus falou para Josué: lê, fala, vive, haja, de maneira que você seja um com a palavra. Porque assim o que vai acontecer? Você vai fazer prosperar o seu caminho. Aí os crentes lê a Bíblia, mas fica falando em escassez, tristeza, derrota, não sei mais o que. Aqui a gente não prega o evangelho do triunfalismo, não. Crente sofre, crente padece, crente sofre perdas financeiras, familiares, tudo isso. Nesse mundo, irmãos, nós estamos propensos. É difícil demais, né? Jesus viu José, marido da sua mãe, morrer, e ele não ressuscitou José, sepultou José. Pensou? Ressuscitou a filha, o filho da viúva, né, da cidade de Naim. Ele ressuscitou Lázaro, mas não ressuscitou
seu padrasto, José. Então, nesse mundo é isso. José vai ressuscitar? Sim. Na ressurreição dos justos. Vai ter uma vida eterna? Sim. Isso aqui é passageiro e a gente precisa entender isso. Então, quando eu escrevo algumas coisinhas aqui que eu preciso ler porque eu esqueço, né? Quando a palavra governa a boca, a fé governa a vida. Se a Bíblia governar a sua boca, a fé vai governar a sua vida. O inimigo vai até falar alguma coisa contrária, você vai ver que a circunstância está errada, parece que o cenário está diferente com aquilo que a palavra está dizendo, mas nós precisamos olhar além do cenário, nós precisamos crer naquilo que Deus está dizendo. Aí eu chego aqui no rei Joás, lá em 2 Reis 13, 18, 19, eu não vou ler, eu só vou contar essa história, já preguei sobre isso aqui. O rei Joás descobre que Eliseu estava doente para morrer. Estava para morrer. E o rei Joás falou: preciso ir lá ouvir a palavra de Deus antes do profeta Eliseu morrer. Ele vai na casa do profeta Eliseu e chega lá. Eliseu começa a chorar. E tal. Eliseu falou: pega um arco aí, uma flecha. Atira uma flecha. Ele atirou uma flecha. Aí ele falou: você vai, o seu ataque virá dessa direção aí, do Oriente, você lê o texto. Aí ele chega, estou encurtando aqui, sintetizando, né? Aí ele chega para Joás, entrega um monte de flecha na mão de Joás, fala assim: fere o chão. E Joás vai e fere o chão 3 vezes. E Eliseu fica irado. Eliseu fica irado. Fala: rapaz, eu vou parafrasear. Que desânimo é esse? Você devia ter ferido a terra umas 5 ou 6 vezes, porque aí você ia destruir os filhos. Agora você só vai vencer 3 batalhas. Você só feriu a terra 3 vezes. Então Deus requer de nós esse ânimo. Por isso que Deus olha para Josué e fala: tende bom ânimo, não temas, tão somente esforça-te. Porque Deus não está interessado na força que a gente tem para vencer o inimigo. Deus está interessado em saber se nós vamos usar toda a força que nós temos. Se ela não é suficiente, não é um problema para Deus. O problema para Deus é se nós não estamos usando a nossa força. Lá em Eclesiastes diz: tudo aquilo que vier a tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Deus não exige de nós nenhum superpoder. Deus não espera que nós sejamos nenhum tipo de super-humano. Pelo contrário, quanto mais frágeis e fracos nós formos diante de alguma situação e confiarmos no Senhor e nos dispusermos a colocar a pouca força que nós temos para desenvolver o ministério que Deus colocou na nossa mão, seja cuidar da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa igreja, se nós colocamos tudo isso à disposição do Senhor, o que vai acontecer? Deus entra com a força dele, e aí não há inimigo que resista. E é isso que a gente tem que perceber. É isso que nós temos que entender. O rei, ele obedece, mas de forma morna. A forma de Jesus não seja morno, seja quente ou frio. O morno eu vou vomitar da minha boca. A pessoa faz mal feito. Jesus conta a história de um pai que tem 2 filhos. Fala para um assim: vai fazer assim, assim. O menino falou: já vou, pai. Aí fala para o outro assim: vai fazer assim, assim. O outro fala: agora eu não vou não. Aí a consciência do falou que não ia pesou, e ele foi e fez. O que falou que ia fazer, só falou para se livrar daquela conversa momentaneamente e não agiu. Então às vezes você vê alguém que talvez está numa situação em que ele não está desenvolvendo um papel, ele está na igreja, mas talvez não está naquele momento ativo como deveria estar, mas de repente o Espírito Santo toca no coração dele, ele desperta e começa a agir. Agora o morno é aquele que vai tocando a vida, vai achando que está bom, não é aquele que está ruim, mas está bom. A pessoa vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, e não tem nenhum choque de consciência. Quando a pessoa às vezes está numa situação em que ele não está fazendo algo para Deus e está precisando consertar a vida dele, o Espírito Santo toca no coração dele
e possivelmente ele vai levar um choque e vai reconhecer. Agora o morno dificilmente reconhece. Então Eliseu falou assim, ó: se você tivesse ferido 5 ou 6 vezes, destruirias o inimigo, mas agora só 3 vezes e ferirás. O que aconteceu? O rei limitou a própria vitória. Quantas vezes nós limitamos as bênçãos de Deus na nossa vida? Nós limitamos, porque de alguma forma nós não nos empenhamos. Por isso que Deus olha para Josué e fala: se empenha, gasta a sua vida nisso. Se você fizer isso, você vai ter sucesso no que você está fazendo. Então a gente precisa entender isso. Ele fez o mínimo e recebeu o mínimo. Quando nós respondemos com meia entrega, nós vivemos meia bênção. É proporcional, não tem jeito. E é assim, o reino espiritual é assim. Vai lá na parábola dos talentos para você ver. Deus distribuiu os talentos conforme a capacidade. Conforme a pessoa granjeou, a pessoa recebeu. Não é? Então não é meritocracia no sentido que muita gente anuncia por aí, né, que a pessoa precisa provar o seu valor e precisa resolver tudo e tal. Não é nesse sentido, mas é no sentido de você usar a essência da vida, né, colocar o coração naquilo que você está fazendo, fazer com esmero, fazer com amor, fazer com carinho. No mais, Deus complementa. No mais, a mão do Senhor vai te dar vitória. E é isso que a gente precisa entender. Meu ponto 4 aqui, eu coloquei que Deus dá as oportunidades, mas você decide quantas vezes vai ferir a terra, como fez com Joás, né? Deus abre portas, mas não as atravessa por você. Deus nos dá talentos, mas Ele não multiplica esses talentos por nós. A parábola fala que o homem entregou os talentos e viajou, e cada um se virou com os talentos que recebeu de Deus. Ele oferece a direção, mas espera que os nossos pés caminhem por essa direção. Deus aponta e a gente precisa agir. Alguns vivem dizendo: Deus não cumpriu o que prometeu, mas na verdade o que aconteceu foi que pararam de ferir a terra cedo demais nas flechas, não tiveram, né, aquele entusiasmo. Não gosto muito dessa palavra, o entusiasmo passa, né? Mas não tiveram aquele propósito, não tiveram aquela dedicação, aquele compromisso que é necessário que haja para que a pessoa alcance aquilo que ele está buscando na vida. Então a pessoa às vezes começa a orar, mas desanima. A pessoa começa a servir, mas na primeira falha, na primeira crítica, ela volta atrás. A pessoa começa o projeto, mas se não vê um resultado imediato, ele para. Então nós precisamos olhar para isso. E no meu quinto e último ponto aqui, eu coloquei os 3 movimentos que geraram a prosperidade aí na vida de Josué. O primeiro que eu coloquei aqui foi que Deus mandou ele meditar na palavra. Nós precisamos alimentar a nossa mente, até ela redefinir o nosso modo de pensar. Isso que Paulo escreveu, que eu já citei. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O mundo tem um pensamento. Você olha o padrão, como as pessoas se conduzem no trânsito. Para mim, o maior laboratório de ver como o ser humano é egoísta, como o ser humano é mau, muitas vezes é o trânsito. Às vezes tem alguém querendo dar uma seta, querendo entrar numa situação que não tem jeito e ninguém para estar dentro. Outros, às vezes, está a rua tá mais ou menos assim, ele fica doido para entrar na sua frente e ele entra e anda de 20. Para mim, o trânsito é um laboratório para pensar como ser humano. Aí a gente olha e parece que esse comportamento, não sei se é por vingança, e na próxima oportunidade o outro entra na frente, o outro anda de 20, o outro não dá oportunidade para entrar, o outro dá uma fechada. Não sei se o ritmo é vingança, mas para o crente devia funcionar assim. Gente, é tão ruim o que essa pessoa está fazendo, eu vou fazer diferente, eu vou fazer como a palavra de Deus diz. Jesus diz: façai aos homens tudo aquilo que quereis que os homens vos façam. O que fizeram comigo, eu gostaria que fizessem comigo. Não, então eu não vou fazer isso. Por isso que a gente precisa observar a palavra, né? Meditar, alimentar a mente, falar, meus irmãos, a palavra do Senhor.
Confessar com a boca aquilo que a fé acredita. Medita, fala. E por último, haja. Fazer conforme está escrito, mesmo que o resultado ainda não tenha vindo. Ó, vamos ler lá. Você põe ali 1:8. Eu vou voltar aqui no meu negócio. Olha para você ver. O que Deus fala para Josué nesse versículo? Não se aparta da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Tenha cuidado de fazer tudo que nele está escrito. Nós precisamos agir, meus irmãos. Isso é um fato. Não adianta a gente olhar e ler e falar que lindo. Não é? Josué, eu acho maravilhoso quando Deus fala assim: eu vou entregar Jericó na mão de vocês. E o que Deus faz é derrubar as muralhas, que eram intransponíveis. Mas o exército precisou lutar e guerrear contra o exército de Jericó. Então é necessário que a gente participe da batalha espiritual que envolve a nossa vida. Mas se a gente crer, confiar, meditar na palavra, falar a palavra e agir, ou certeza que a promessa que Deus liberou na sua vida vai se cumprir. Então esses 3 passos aí, né? Mente, boca e mãos. Quando a palavra alcança a mente e enche a boca e move as mãos, o caminho prospera, meus irmãos, e a promessa de Deus se cumpre. Desde o Éden, o homem tenta fugir da responsabilidade, mas Deus olhou e encontrou um homem, e eu sei que Ele está encontrando na sua vida também, né? Por meio de Cristo, né? Por meio de Cristo, Deus nos dá a graça e nos dá a responsabilidade de responder com fé à graça que Cristo nos apresenta. Josué aprendeu, viveu essa promessa. O rei Joás, infelizmente, viveu aquém do que Deus tinha para ele. Quando ele vai na casa de Eliseu, Deus tinha para ele a vitória sobre a Síria. Mas ele, por agir com o coração dobre, agir desmotivadamente, ele não venceu a Síria. Ele venceu apenas 3 batalhas. Então, eu termino dizendo aqui para você que Deus não falhou com nenhum deles. Nenhum deles. A resposta de cada um ao chamado de Deus determinou o resultado que eles tiveram. Deus falou para Josué: faça isso, e Josué fez. Qual o resultado de Josué? Vitória. Ele colocou o povo na terra prometida, venceu todos os inimigos. Joás ouviu a voz do profeta, fez mais ou menos. Qual o resultado que ele fez? Que ele teve um resultado parcial. Você quer ter resultado de Deus na sua vida? Atente para a palavra do Senhor. Creia que Deus cumpre as suas promessas. Levante todo dia pela manhã e fale: Senhor, é mais um dia que o Senhor me dá, que eu posso usar a força que o Senhor tem me dado, seja ela, como você considera, né? Uma grande força, uma média força, uma pequena força. E tem gente falando: eu sou eu sou forte. Tem gente que fala: eu sou tão fraco. Desde que não seja falsa modéstia, desde que seja um julgamento real a seu respeito, e talvez a pessoa fale: Deus, eu preciso do Senhor, minha força é pequena, mas use toda a sua pequena força, porque Deus vai na frente, abrindo o caminho e te dando a vitória. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Nós vamos orar, vamos encerrar o culto e vamos fazer o sorteio aqui da nossa tela. Hoje foi o dia de nós falarmos um pouco sobre Josué aqui, né? Me despertou na escola bíblica dominical que Deus deu uma promessa, e a resposta de Josué ao comando de Deus deu a ele as vitórias que ele precisava conquistar. Que a nossa resposta à palavra de Deus, à direção de Deus, seja uma resposta de obediência e fé, para que nós possamos alcançar a vitória no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por este culto, por este momento tão especial, por essa palavra, Senhor meu Pai, que o Senhor nos deu nessa noite.
Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos fazer ouvir a Tua voz, que o Senhor fale conosco, que o Senhor aponte o caminho, e que o Senhor nos desperte, para que nós tenhamos o bom ânimo que o Senhor cobrou de Josué, para que nós possamos, ao contrário do rei Joás, Pai, ó Deus, com toda a nossa força, cumprir a ordem que o Senhor nos dá, e assim que nós possamos obter a vitória que o Senhor tem preparada para nós. O Senhor abençoe cada lar aqui representado, Pai, em nome de Jesus, é a nossa oração ao Senhor. Abençoe a vida do Wanderson, Pai, da Maurina, da Denise, em nome de Jesus. Abençoe a tua igreja, essa é a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós vamos, quero que você se assente, o pastor Juliano vai subir aqui, nós vamos fazer o sorteio da tela, e já vamos terminar nosso culto. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor.